tá ligado o da IA, né? Ah, A tá. IA O já da tá. IA eu já É. pedi. É, Já. agora tá Tá, acho que gravando. já tá para gravar. Tá You contigo. are now. Vamos ver, vamos ver. Eu nunca sei se é tela ou se é janela, mas espera aí, vamos lá. Cadê? Gente, tá. Bom, só para dar um overview aqui, Dália, só para todo mundo, né? E até para que a gente esteja na mesma página. Hoje a gente vai fazer uma apresentação que tem um foco maior em Botsuana e Zâmbia. Porém, se você quiser falar os highlights dos lodges que foram reabertos em Uganda, essas coisas todas, por favor, fica à vontade. Agora, o foco é a gente pegar e falar sobre Baines Camp, Stanley's Camp, Chiefs Camp, Chobe Chuleiro, Susi Chuma, né, que são os lodges que a gente havia combinado falar, né? Sim. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Estou aparecendo a minha foto aí, você colocou a minha foto aí, na verdade. Não. Gente, que estranho. Peraí que eu já coloquei aqui, a apresentação não apareceu ainda. Acho Só que um você está momento. compartilhando a tela do Zoom ao invés da apresentação. New share. Stop sharing. Então, eu até deixei a apresentação com o de Uganda, que acabou de ser reformado. Vamos ver se agora vai. Calma. Jesus amado. Não sei mexer nisso, não. Esse zoom. Ah, pera. Agora tô eu, socorro. Veja se agora vai. Agora sim. Ah, boa. Então, eu apaguei todas as outras coisas da apresentação, deixei as últimas novidades, mais com foco em Botsuana. Thiago, preciso da sua ajuda de universitário africano. E vou tentar responder todas as perguntas, o que eu não souber, anoto para voltar para vocês depois. Mas a ideia, sim, é aprofundar aqui nos nossos lodges. Tem alguns materiais que eu mandei para Amanda, que acho que ela pode compartilhar com vocês depois, até aí no intranet de vocês. Tem muita informação de documentação mesmo, de clima, temperatura, informação sobre idade, sobre os animais, sobre, enfim, informações mais técnicas, tá? Mas a ideia hoje é falar um pouquinho da diferença entre eles. Então, só começando aqui a falar do Sanctuary, em dezembro do ano passado. Bom, o Sanctuary foi aberto, foi fundado em 1999. Então, ele já tem aí mais de 20 anos. O Geoffrey Kent, que fundou também, assim como a NK. E em dezembro do ano passado, a gente fez um grande rebranding. Então, ele antigamente chamava Sanctuary Retreats. Dezembro do ano passado, a gente mudou para ANK Sanctuary, justamente para ter o nome da ANK junto ao nome do Sanctuary, que nunca... as pessoas não lembram que Sanctuary Retreats era parte da ANK, assim como os nossos concorrentes Wilderness and Beyond, que são DMCs e que têm os seus lodges. E a gente também separou o logo de cada lodge para que eles tenham também uma identidade própria. A ideia é ter o nome do lodge, porque antigamente era Sanctuary Gorilla Forest, por exemplo, e agora é Gorilla Forest Lodge by ANK Sanctuary. Então, a ideia é trazer um pouco da identidade de cada camp ou lodge ou barco by ANK Sanctuary. Então, agora eles têm cada um o seu próprio logo. O nosso grande asset, que é mais importante para a gente, são o nosso staff, os nossos guias que são próprios, a partir de hospitalidade, gastronomia, os gerentes gerais que trabalham há muitos anos já na NK, principalmente nos nossos lodges de África. E eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas o Geoffrey Kent foi a primeira pessoa a colocar um sistema de refrigeração num carro de safari, isso no Quênia, nos anos 60. Não sei se vocês sabiam dessa informação.
Então, Geoffrey Kent fundou a Enkei em 1962 e foi justamente nessa época que ele conseguiu colocar um sistema ali de refrigeração num carro de safari. Então, o primeiro champanhe geladinho no Busch era a Enkei. E ele construiu ali o primeiro lodge, que não tinha ainda o nome de Sanctuary, foi em Amboseli. Então, nossa primeira experiência de lodge, que era Enkei na época, foi no Quênia, na região do Amboseli. Depois a gente vendeu o lodge, não existe mais. E o ano que vem a gente vai abrir um novo lodge lá em Amboseli, que chama Kitirua, que ele vai ter bem uma cara assim das casinhas dos Maçais. Eu tirei ele da apresentação porque ele vai começar a vender agora em outubro, mas só daqui a um ano que ele vai reabrir, mais ou menos no meio do ano que vem. Mas teremos um novo lodge no Quênia. Hoje, a Enkei é composta por 12 lodges na África, entre leste e o sul da África, 4 barcos no Egito, com o anúncio de um novo barco, que também vai chegar o ano que vem, no Egito, no meio do ano que vem, que está sendo construído do zero, que aí ele vai vir para concorrer com esses barcos com uma decoração mais moderna. E a gente acabou de inaugurar também o Pure Amazon, que é o nosso barco na Amazônia peruana, que também foi construído do zero e tem 10 cabines, bem exclusivo e todo construído com artefatos locais, com material local, com artistas locais e gastronomia local. Mas, enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho de África. Eu deixei aqui, como eu falei para vocês, algumas fotos do Lodge de Uganda, que acabou de reabrir. Acho que ele abriu faz um mês e pouquinho, depois de uma grande reforma. E aí, só alguns números. Nos últimos anos, o Sanctuary investiu 42 milhões de dólares em reformas dos nossos lodges em geral. O Gorilla Forest e o Baines acabaram de reabrir depois de quase um ano fechados por uma reforma. E a gente também, no ano passado, investimos 2 milhões de dólares em renovação das nossas acomodações de staff. Então, isso é uma coisa muito legal para trazer, porque a gente também investe na nossa equipe, no nosso staff. Então, Gorilla Forest Lodge, antigamente ele chamava Camp. Como a gente elevou aqui o nível um pouquinho para um nível mais luxuoso, a gente mudou o nome dele de Lodge. Como eu falei, Ana Enkei Sanctuary, ele fica dentro da floresta, isso Uganda, tá? Dentro da floresta, caminhando 5 minutos para começar o trekking. Então, existem até alguns vídeos que mostram, de vez em quando, algum gorila aparece lá perto da recepção para visitar e a gente precisa espantá-los, mas ele fica dentro do Parque Nacional. Essa foi a foto da reinauguração. E a gente mudou tudo. Na verdade, ele estava bem cansado. Era um lodge já bem antigo, que não estava no nível dos nossos lodges. E essa reforma, ela faz parte de algumas reformas que a gente fez nos últimos anos, que a gente chamou de design consciente. Então, os arquitetos que desenharam todas as reformas e na construção do lodge, por exemplo, do Quênia, que está sendo reaberto, a ideia é trazer o design consciente. O que ele quer dizer? Trazer um pouco do lado de fora para o lado de dentro. Então, não sei se a gente já teve essa conversa, se eu falei isso para vocês já, mas todo o design dos nossos lodges, ele está bem parecido. Então, o tipo de cadeira, a decoração, o estilo, o design é muito parecido. Minimalista, mas não moderno, mas assim, mais clean no estilo de móveis, no estilo de camas, mas as cores vão mudar muito de um lodge para o outro. Então, o lodge de Uganda, por exemplo, são 10 suítes, tá? São vilas, assim, são meio que bangalôs, suítes com varanda, com sala, separado de quarto. Essa aqui é mais ou menos a foto de como ficou a decoração dentro da floresta. E aí a decoração ela é um pouco mais escura, justamente porque a gente está dentro, né, a gente está falando de gorila, a gente está falando de floresta impenetrável. Então, a gente usou muita cor de marrom escuro, de verde musgo, de cinza chumbo, preto, porque a gente está falando dessa tonalidade de tons do lado de fora. Se a gente olha, por exemplo, o nosso lodge na Namíbia, ele tem tons bem clarinhos, de verde clarinho, de creme, de bege, de um terracota, de um laranjinha, justamente porque do lado de fora é uma cor desértica, um pouco mais clara. Então, só para trazer um pouquinho de como estão hoje, como as decorações dos lodges em geral estão. Aqui tem algumas coisas de mapa, eu não vou parar muito tempo aqui. A gente começa com o Baines, porque ele reabriu, então eu vou começar falando sobre ele aqui em Botsuana, e depois a gente pula para os outros, tá?
Bom, a gente tem 4 lodges em Botsuana, um no Chobe National Park, 3 no Okavango. O Baines, ele é o nosso lodge menor, ele tem 6 quartos, suítes só, para adultos a partir de 16 anos. Ele é um lodge muito romântico, muito para adultos mesmo, assim. E aí, quando a gente fez essa reforma, ele subiu também um degrau em nível de luxo. Porque ele tinha um estilo um pouco mais rústico e a gente trouxe aqui uma textura e materiais e, enfim, uma decoração mais pesada no sentido de trazer conforto e luxo. Então, hoje, eu acho que ele compete muito com o Chiefs Camp, que sempre foi o nosso flagship. O Chiefs Camp e o Olonana no Quênia eram os nossos ainda são os nossos 2 flagships. Hoje o Baines está bem ali. Eu acho que o preço do Baines é um pouco melhor, apesar de estar novo, do que o Chiefs. Mas eu tô com a sensação de que ele hoje está num nível muito parecido do Chiefs Camp, claro, menor e para adultos. Então é um estilo diferente, acho que é até ele tem uma personalidade diferente, tá? Mas ele é pequenininho, ele é o único que tem varanda em todos e que tem eles chamam de Star Shower, que é tipo essa banheira aqui do lado de fora, com toda a privacidade, justamente para lua de mel, para casais, em celebração. Então, essas são as fotos reais do novo Baines. Algumas informações. Ele fica dentro de uma private concession e depois eu vou mostrar para vocês um mapa. Não sei se isso é uma coisa importante, tá? Mas ele fica numa área de concessão privada que chama NG32. E o Stanley está exatamente na mesma localização. São 40 minutos dirigindo de um para o outro. Então, assim, ou você escolhe um ou você escolhe outro. E aí o Stanley, a gente vai falar um pouquinho dele também, porque eles são completamente diferentes. Ele fica dentro de uma área que chama Moremi Game Reserve. E ele é o único lodge que a gente coloca 4 pessoas por veículo de safari só. Todos os outros lodges são 6 pessoas. Então, ele também é um pouco mais exclusivo durante os safaris. Então, 4. Durante o float, né? Quando tem água, a gente tem mocoro e tem barco motorizado. E tem uma época do ano que não tem água. Então, eu estava até conversando com a Lara sobre isso, me fala um pouquinho sobre isso. E ela falou, tem áreas do Okavango que tem água o ano inteiro, não é o caso dessa região, ela fica seca numa parte do ano, o que traz uma experiência diferente, porque quando você tem água, claro, você tem a parte de sair de barco, mas quando está seco, os animais chegam muito mais perto. Então, assim, quando tem água, você vê, sei lá, hipopótamo, mas quando não tem água, você pode ver ali o game da varanda do seu quarto, que quando tem água não dá para eles chegarem tão perto. Então, tem uma diferença aí entre não ter água ou ter água. Não sei se o Thiago quer compartilhar alguma coisa em relação a essa experiência com água ou sem água. Depende muito da natureza, de quando é que vai chover e inundar o delta ali. Mas não, acho que, falando de Botsuana, as pessoas pensam muito na questão água, mas é um destino que a gente vende durante o ano todo, mesmo quando não tem água. E dá para ir para regiões, fazer experiências em regiões que tem água, mesmo quando ele está seco ali. Tiago, quer compartilhar alguma coisa? Vou sim. Vamos lá. Bom, isso aqui é um trabalho a 4 mãos, né, Natália? A gente vai se implementar aqui para deixar essa conversa mais interessante. Exato. Então, eu preparei para vocês, galera, até dividir com o nosso pessoal aqui, um sales kit, um kit de venda destes lodges, tá? Com algumas coisas importantes que eu vou repassar de uma outra forma, né? Reafirmando o que a Natália trouxe para a gente. Então, o Baines, depois da reforma, de fato, se transformou num produto de luxo. Eu acho que recentemente a própria Ivana me perguntou sobre por que que nós temos a informação de 4 estrelas em alguns lodges, né, no nosso produto da Sanctuary, porque na verdade a Sanctuary ele possui uma coleção de lodges razoavelmente grandes. Então, entre eles vocês têm os de luxos, que é o Baines, por exemplo. Você tem produtos de ultra luxo, que é o caso do emblemático Chiefs Camp,
que continuar sendo emblemático não apenas pela propriedade, mas pela única localização que ele está inserido, tá? E assim por diante. Agora, o que eu quero dizer com relação a Obeines importante? Sobre a água. Muitas pessoas vão nos questionar qual é a época de água, qual é a época de seca. E eu estou aqui para ensiná-los que não é a chuva de Botsuana que alaga o Okavango. O Okavango, ele é abastecido por chuvas torrenciais que vêm da Angola. Então, na verdade, é a estação de chuva angolana que vai ou não irrigar Botsuana. Mas, de certa forma, eu já estive lá algumas vezes e posso lhe dizer que no mês de fevereiro, março, abril, maio, são meses que eu vi bastante água naquela região, mas bastante mesmo, alagado, alagadões, tá? Dá para garantir? Galera, não dá, porque tem ano que não chove na Angola, se não chover na Angola, não desce a água para o Okavango, tá? Algumas experiências que a gente destacou nesse Sales Kit aí para vocês é a experiência romântica, que é o Skybed. O Baines possui uma experiência de Skybed, que é aquele sleep out, vamos assim dizer, em determinada região do hotel, eles montam essa Skybed para poder ter essa experiência romântica. E também tem, como a Natália falou, o banho ao ar livre, que é essa questão da banheira e assim por diante. Outra coisa que é muito normal em Botsuana, de experiências, e o Camp Baines entrega, são os walking safaris. Então, o Baines também tem walking safaris. Quando a condição permite. A condição envolve clima, né, tempo e assim por diante. Mas também envolve a experiência do Walking Safari. E os game drives, tanto diurno quanto noturno. Por que que pode fazer noturno? Porque, como a própria Natália falou, ele está dentro de uma concessão privada chamada NG32. Então, te dá o direito de você fazer pós 16, 17 horas, que é onde não pode, quem não tem concessão privada não poderia estar dirigindo dentro de um parque nacional, por exemplo. Então, tudo Sim. faz com que o Bane se torna no Okavango uma experiência molhada completa. Quero fazer um paralelo. Existem outros camps que está molhado, alagado e não dá para fazer Jeep. O Baines entrega as duas opções: o Mocoro, o Jeep, o crocodilo, o hipopótamo, o elefante tomando banho e também entrega os Jeeps diurnos e noturnos, tá? Eu preparei alguns argumentos de venda deste produto, tá? Primeiro argumento, senhor cliente, este Lodge vai lhe entregar um mix terra e água. Ponto. O sonho de todo mundo é fazer água. Lembrando, não é garantido, condição climática. Mas sim, é um lugar que vai te entregar. Então, é experiência completa do Delta do Okavango. Ele é um camp mais intimista, como a Natália falou, menor, ideal para casais. Independente de estar ou não em lua de mel, ideal para casais. E para fazer uma experiência de delta completo, numa combinação para clientes com mais tempo, com mais orçamento, é perfeito combiná-lo com o Chiefs Camp ou com o Chobe, que a gente vai falar mais para frente aí, de um outro produto, né? Poderíamos combiná-los. Ou com o próprio Chiefs, que está numa espécie de uma ilha, numa península ali, ou com o Chobe para ser completo. Principal concorrente do Baines Camp, hoje, sem dúvida alguma, é o And Beyond Sandibe, que tem um nome forte também no mercado. Então, principal concorrente, para ter uma ideia de localização, de preço, né, de nível de produto, principal concorrente dele é o And Beyond Sandibe, tá bom? Então, é isso. Mínimo 2 noites,
Ideal 3 noites, tá certo? Quer falar alguma Isso. E coisa? ele tem ar-condicionado, tá? Porque o Stanley não tem. Então, isso é uma coisa importante. Tem algumas pessoas que perguntam. Ele tem ar-condicionado em todos os quartos. Legal. No calorzão é um diferencial mesmo. Legal, perfeito. Sim. Deixei aqui o slide do novo hotel do Quênia, só para passar rapidinho, que vai ser no Parque Nacional de Amboseli, abre o ano que vem. E o que eu falei aqui das casinhas dos Maçais é isso aqui. Eles fizeram uma coisa para ficar aqui meio que parecido com onde os Maçais vivem. Então, de novo, dentro ali do ambiente de onde ele está localizado, tá? Mas não vou perder muito tempo aqui. Bom, vamos pular para Botsuana, depois eu volto aqui para a Zâmbia, que a gente não mexer muito. Eu quero ir lá no Stanley, daí a gente volta. Isso, Stanley. Stanley. Mesma localização, 40 minutos de carro do Baines para o Stanley. Outro tipo de experiência. Aqui ele é camp. Tá vendo que o nome não é lodge, o nome é camp. Ele tem tented camp, canva, lona. São 10 tented camp, elas são fixas, não são móveis, por isso ela tem banheiros normais, que funcionam normais, camas normais. É um hotel também que foi reformado há alguns anos, então entrega beleza, entrega serviço, mas ele não está no nível do Baines, justamente por conta até do estilo de hospedagem. Aqui são 6 pessoas por veículo, não tem ar-condicionado, mas aceita crianças a partir de 6 anos. Então, eu acho que é uma personalidade completamente diferente. A mesma experiência de safari dentro da concessão privada, NG32, a experiência de Mocoro, a experiência de barco motorizado, de poder sair a pé, de poder fazer noturno, mas num estilo mais... Como dizer isso? Mais experiência de África com um tented camp mesmo. Então, uma experiência mais autêntica, não sei se menos luxuosa em algum sentido, porque aqui você tem todo o conforto e toda a hospitalidade, gastronomia muito parecida, só que dentro de um estilo de quarto, né, de suíte, diferente do Baines, que é já ali parede e ar-condicionado e uma estrutura mais aconchegante, eu diria. Então, essa acho que são a principal diferença é que é uma personalidade diferente um do outro, depende muito do que o cliente quer. Se ele quer viver aquela experiência de África mais igual a Tented Camp na Tanzânia, é mais ou menos o Stanley's que a gente vai sugerir. Se ele quer algo mais luxuoso, imponente, a gente vai para o Baines, tá? E aí as tarifas, obviamente, são diferentes. E aqui a gente também pode colocar crianças, que o Baines não. Então, acho que as principais diferenças são essas. Você quer adicionar alguma coisa aqui do Stanley, Thiago? A mesma área, conceito de hospedagem diferente, e eu acho que a palavra correta que define de fato, é a essência do Delta. Eu sou um cara que sou a favor de você buscar propriedades que integram ao máximo o cliente com a região, o cliente com o meio aonde você está inserido. E quando você fica num tented camp, Canva, né? Zip, não é maçaneta, é zíper mesmo, na porta, é uma baita de uma aventura. Todo mundo já sabe o que é um camp, quais são as limitações, a gente não vai entrar nesse tema aqui. Mas lá você tem um valor razoavelmente algo de 20 a 30% menor do que o Baines para ter uma experiência de muito mais integrado ao meio que você está. E outra, sem abrir mão de luxo, porque um acampamento com piscina é poucos que você tem por aí, né? Um acampamento que tenha um alimento e bebida de nível A&K, que a gente sabe o quanto eles são bastante rígidos com serviço, né, de hospitalidade, são poucos que você tem por aí. Então, a gente tem a opção do Stanley para aquele que quer ter redução de custo, primeiro, tá? O Cavango, mesma área, mesmo parque, mesmo tudo, mesmo rio, mesma água, Jeep, tem tudo. Só que redução de tarifa e uma hospedagem muito mais original, como a Natália mesmo falou, tá bom? Isso.
E aí, Chiefs Camp, também ainda no Cavango, fica na Chiefs Island, não é uma private concession, é um parque nacional. Então tem algo dentro do Moremi Game Reserve, mas não tem essa flexibilidade que estar numa concessão privada oferece, mas a melhor localização ali, e ele é a nossa flagship. Esse, apesar dele ser um lodge flagship, a gente chama ele de camp, porque ele tem um pouquinho de tenda. Ele tipo, se você olha, você vê algumas paredes, mas ele traz um pouquinho do estilo da tented camp, mas com bastante construção. Então, por exemplo, essa foto aqui do meio é da two bedroom suites. Aqui a gente tem 10 suites e 2 two bedroom suites que a gente chama de Geoffrey Kent Suites. Quem reserva as two bedroom suites tem o safari privativo, você não compartilha o carro com ninguém, e chefe privativo. Então é uma experiência privativa de se hospedar nas two bedroom suites, que são as Geoffrey Kent Suites, tá? Fora isso, 10 suites a partir de 6 anos, e é hoje uma dos nossos lodges mais importantes, que também teve uma reforma recente, mas tem um pouquinho da experiência da tenda dentro de um lodge muito luxuoso. Então, ele tá mais para o bens, mas ele tem o toque de aventura que tem o Stanley's, mas ele é um nível superior também. Quer falar alguma coisa, Thiago, do Chiefs? Vamos lá. Esse aí literalmente é a rainha, é a coroa, né, da coleção de Botsuana do A&K Sanctuary, né? Ele tem uma localização muito privilegiada, né? Muito privilegiada mesmo, dentro da região chamada Moremi, tá? A gente coloca ele nesse nosso referência que eu mandei hoje como ultra luxo, tá? E se você conseguir dar um zoom aí, Natália, não sei se dá para dar um Não zoom. sei se dá. É, Dá. dá. Acha ele lá. Ah, não vai mostrar. Aqui, ó. É. Dá para ver minha mãozinha? Dá para mostrar mais que ele tá numa ilha, tipo, parece uma península assim dentro da água. Pra abrir. É, Ai, pera, deixa eu ver. Não sei se vai dar para ver. mas Depois a tudo bem. gente procura no Não Google. vai dar. Tá muito Tá. longe isso aí. Mas assim, ele ocupa uma península, literalmente, num espaço alagado, que também é sazonal, porque a gente já aprendeu que a água vem lá de cima, né? Da Angola, né? Então, assim, ele tem também uma experiência de helicóptero, tá? Que também tem no seu concorrente direto, que é gente, o da Beyond, da Wilderness, da Maria Alicia. Ai, 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 ai. Wilderness O Mombo, 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 exato. Então ele tem um helicóptero, não sei se já é incluído ou não, temos que certificar isso, tá? Que eles fazem um overvoo, um voo cênico nessa região, que também oferece o Mombo, tá? Que é da Maria Alice, da Wilderness, tá? Também tem o Bocoro, que é o barquinho pequenininho, né? Que são as atividades aquáticas, tá? E, mais uma vez, por ele ter ele está localizado tipo numa península bem alagada. Quando a gente costuma procurar imagem, até para fazer post, para fazer essas coisas, a gente vê algumas imagens raríssimas, tá, gente? Não dá nem para prometer que o cara vai ver isso, porque é raro. Você vê imagens de família de leões, leoas com seus bebês nadando por uma península para tentar buscar alimento em terras não alagadas. E o Chiefs Camp utiliza estas imagens, que é feita nesta região, que é uma região grande, como um postcard para marketing deles. E, de fato, é um produto super luxo mesmo, que entrega o mesmo status e o mesmo selo de exclusividade do Wilderness Mombo. Eu posso estar equivocado, mas as diárias, tanto do Chiefs quanto do Mombo, é algo perto de 2,5 a 3 mil dólares a diária. Então, esta promo que a gente lançou semana retrasada, que a Natália ofereceu o voucher para o cliente,
mais a comissão extra para o agente, que tem 5 noites, 4 pagas, uma cortesia, tá certo? É US$ 4.500. Uma diária do Chiefs é praticamente o valor inteiro desse programa que a gente lançou há 2 semanas atrás, mais ou menos, tá? Então, é um super camp, tá na região do Moremi, é alagado e é para cliente que quer ver ele ser visto, tá? É exclusivo, é status, é o melhor que tem. Ouso dizer, ele se coloca como um dos melhores do país, de todo o Botsuana, tá? E aí a logística, acho que não sei se todo mundo já sabe, mas voando de Maum, pegando o aviãozinho que é privado, certo? Isso daí acho que vocês É, sabem, acho que todos os lotes são assim, né? certo. A logística, como funciona? Existem 2 aeroportos aí. Maum, Cassane. Maum, que é no meio do país, que está do lado desta região, e Uhum. existe Cassane, que está lá em cima, no norte do país. Então, nós podemos utilizar os 2 aeroportos, porque a 4 Zulu ou a 5 Zulu, ambas as companhias aéreas operam, ou Cassane ou Maum, tá bom? Claro, se a gente vai começar um tour por Maum e terminar, por exemplo, lá no Chobe, lá em cima, entra por Maum, Surface sai por Cassane, ou vice-versa, tá bom? Chegou em Maum, chegou em Cassane, pegou a malinha, subiu num aviãozinho da ANK, se bobear, senta do lado do piloto, literalmente, é assim que funciona, e não é privado, é uma linha regular. Você divide esse avião com capacidade para 8, 10, acho que o limite é 12 pessoas, tá certo? E ele vai ir para o lodge. Essa operação a gente já conhece aqui, Natália, mas eu vou reforçar. Essa operação é que nem Maldivas. Estes voos podem parar até 3 vezes entre o Sim. ponto A e o ponto B, porque ele descarrega passageiro, ele recolhe passageiro, ele não pode voar vazio. Então, se você tiver uma operação de, eventualmente, de Chiefs Camp para Maum, e no meio tiver algum passageiro num lodge vizinho, por exemplo, o Mombo, ele vai pousar, vai pegar e vai continuar para Maum. Mesma coisa Quênia, Tanzânia, mesma coisa, inclusive dos hidroaviões das Ilhas Maldivas, tá bom? Sim. Baines e Stanley não dá para ir de carro até o Chiefs, tem que ir de avião, se caso quiser combinar, tá? O que dá para ir de carro é entre Baines e Stanley. Se quiser fazer Baines e Chiefs, por exemplo, precisa voar, É, isso é importante. certo? Botsuana é um país que não se anda de carro para se de um lado para o outro. Quando você está no mesmo parque, que é alta distância, na verdade, o Baines e o Stanley, é ok, é muito simples. Você tá, um está no norte, outro está no sul. Eu coloquei aí um mapa um pouco mais ampliado no nosso material aqui para poder visualizar melhor. Mas qualquer coisa que você precise sair para Moremi, para Chobe, lá em cima, ou cruzar ali para Zâmbia, você vai precisar voar. Porque é alagado, não tem estrada, não tem infraestrutura. Cara, não tem nada a ver com a África do Sul. Isso aqui é outro país. Ele é um país selvagem e, por que não dizer, praticamente virgem. Não tem infraestrutura. O transporte é sempre nestas avionetas. E volto a reforçar: existem limites de peso consideráveis, que todo mundo sabe, mas eu gosto de reforçar porque tem limite de peso considerável para levar nas bagagens, tá? Isso, aqui eu compartilhei essa apresentação com a Amanda e tem as informações aqui de distância de quantos minutos. Então, de Mount até a pista do Baines e Stanley são 15 minutos. Até o Chiefs, a pista do Chiefs, 25 minutos. Então, aqui depois vocês podem usar isso como pronta referência, tá? Não vou ficar lendo isso aqui agora. E também mandei, tem essas informações de um apanhado geral, um resumo de cada um dos lotes. Então a gente falou assim, todos os nossos lotes do Okavango, a gente tem os Big Five, a gente tem outros animais, abrem o ano inteiro
a idade deles, o que, que a gente share aqui, as atividades de game drive, o que, que a gente share. Então, piscina, o Chiefs tem spa, o Baines não tem spa. A gente tem Boma em todos eles, tem aqui parte de criança no Chiefs, que tem muito mais estrutura de sala, de parte social, do que esses que são pequenininhos, enfim. Então, compartilhei isso aqui para vocês lerem depois. Deixa eu ver se aqui é um vídeo do Chiefs. Ô, Natália, deu ruim, viu? Eu Deu acho, ruim o vídeo? eu acho que quando você compartilhou a tela, você não clicou ali embaixo nos checkbox de transmitir vídeo e áudio. Então, depois vocês vêm aí com a Amanda, deve salvar aí no intranet, vocês olham e eu mostro para vocês. Deixa eu voltar, porque a gente tem que falar do Chobe. Chobe fica dentro, não fica dentro do Parque Nacional, mas fica na região do Chobe National Park. Eles são 12, eles chamam de English Cottage, que são umas vilas meio esse estilo aqui dessa foto, meio inglesas, que não é super moderno, ele é algo mais ali rústico, mas ele também foi reformado, como vocês podem ver internamente, tem o mesmo design, as cores vão mudar um pouquinho, são 12 daí suítes vilinhas, perto da Zâmbia, para todas as idades, aberto o ano inteiro, do lado de fora do parque. 6 pessoas por veículo de safari. E aí tem uma coisa, o que a gente tem de diferente? Porque assim, acho que vocês sabem melhor do que eu que o Chobe é um parque que é muito turístico. E tem muita gente, e tem muito carro, e tem, inclusive, pessoas que vão fazer um bate-volta, que estão, sei lá, na Zâmbia ali, vão fazer um bate-volta e chegam, sei lá, 6 da manhã, ficam até umas 9 dentro, fazendo safari no Parque Nacional e vão embora. Algumas coisas que a gente fez em parceria com o Parque Nacional é que os nossos guias, com os nossos carros, eles criaram novas rotas dentro do parque. Então, a gente sempre vai fazer rotas diferentes do que o que as pessoas, os turistas que estão ali dentro do Parque Nacional estão fazendo. Isso quer dizer que a gente vai ver menos carros e menos pessoas e em horários alternativos. Então, normalmente se sai muito cedo para fazer safari. No caso do Chobe, a gente sai entre 8 e 8 e meia para pegar as pessoas saindo do parque enquanto a gente está chegando. Então, acho que isso é um ponto de venda muito importante, é um argumento de venda muito importante, porque quem conhece desse Parque Nacional pode dizer, não quero ir para o Chobe porque, é muita gente, não é exclusivo, só que o Sanctuary arrumou formas, até como nosso relacionamento de muitos anos com o Parque Nacional, que deixe os nossos guias criarem rotas exclusivas para a gente. Então, a gente vai em horários alternativos, em rotas exclusivas, e também fica ali pertinho do Chobe River, que a gente pode fazer também algumas atividades aquáticas. Aqui não é mocoro, aqui é barco motorizado, tá? Também, acho que a questão de Big Five, de animais, é muito, muito rica nessa região. E aí deixa um pouquinho mais as fotos, não sei se o Thiago quer falar um pouquinho. Isso aqui é muito legal de combinar com Zâmbia, daí eu vou voltar aqui para a gente falar do Susenchuma, porque ele fica muito perto, 2 horas até Chobe Chirito, 2 horas até o Susenchuma na Zâmbia. De carro, então, né? De carro, dirigindo. Então é uma combinação muito boa. Você quer falar alguma coisa antes de eu voltar aqui para o Zâmbia? Vamos lá. Importante. O Chobe é um negócio delicado, sabe por quê? Porque quanto tem todo esse desafio, que é verdade, você sente que você está num lugar cheio de jipe, com muita gente, com modo de dizer, claro, trânsito, né? Porque você me corrija se eu estiver errado, Natália. Você não vai off-road. Você tem que ficar dentro das estradinhas construídas do Chobe. Pelo menos eu nunca fiz off-road nas 2 vezes que eu fui para aquela região. Sempre fiquei nas estradinhas do Parque Nacional, atrás de outros jipes, sim. Porém, tem um negócio. Tudo na África tem os seus diferenciais. E a gente tem que saber para poder narrar essa experiência para o cliente. Você não vai encontrar em Botsuana, seja lá onde for,
qualquer outra região que você tem possibilidade de ver 80, 90, 120 elefantes juntos. O Chobe, anota isso aí, Natália, que isso é importante. O Chobe National Park é o parque com a maior concentração de elefantes do planeta. E a maioria dos lodges, eu não vi foto aí, talvez seja uma exceção, mas a maioria dos lodges estão em regiões topográficas que permitiu construir uns decks, vamos assim imaginar, com vista para rio, que é o famoso Chobe River. Chobe River, para que você possa ver, tomando um drink de final de dia, de pôr do sol, estas grandes concentrações de elefantes. Então, quando você imagina que, assim, no mínimo, mas num dia de má sorte, literalmente, você vê 30, 40 elefantes juntos, é o mínimo que você pode ver. Mas já existem relatos, não é o meu caso, não tive tal essa sorte, mas relatos de ver 80, mais de 100 indivíduos de elefantes juntos numa única região, num único lugar. Então, é legal o Chobe? É legal. Tem os seus desafios? Tem, mas também tem as suas riquezas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção também. No Chobe Chiloero, claro, isso vai de gente para gente. Eu fiz isso, não tive no Chobe Chileiro, fui em outros produtos, mas eu fiz isso, eu gosto disso. Eu fiz pesca e solta. Você imagina? Tava pescando no barco, que é esse barco aí que ela mostrou, que é tipo uns catamarãs, né? Motorizado rápido, porque aparecem os hipopótamos, às vezes tem que sair correndo, isso é uma grande verdade. Então eu fiz pesca e solta, pesca e solta. E eu acho que no nosso funk, nós já fizemos funk dentro com outras redes, a gente também teve esse tipo de atividade para os nossos clientes. É divertido, é legal, ninguém vai lá para pescar, mas tomando uma cerveja da Namíbia, que lá eles têm, pescando e soltando o peixe, é um passatempo interessante, tá? É muito legal. E outra coisa, do lado de Cassane. Então, olha só a estratégia. Não é mais confortável para o cliente, começa lá embaixo, tal, aí voa para Cassane, que é do lado do Cassane. Eu acho que deve dar uns 20, 30 minutos de carro do Você sugere começar no Okavango e terminar aqui? Se o mundo perfeito existe, aquele que tem disponibilidade de sobra, frequência de voo de sobra, algo que a gente não vê aqui há muitos anos, Natália, porque é forceps confirmar Botsuana, essa é a verdade, tá? Se o mundo perfeito existe, eu começaria pelo norte, porque o impacto é menos uau, especialmente no Sim, safari, e terminaria lá na região de baixo. É o que eu é, começaria. Mas hoje eu não sim, vendo mais essa ideia. Não vendo mais. Porque a gente vende essa ideia e de repente não tem vaga só invertendo. Vamos perder a venda? Não dá. sim, Então, é. muitas Tem, vezes esse tipo de coisa não passa apenas de um flash, né, digamos assim, poético. cor. Poético, e não é realidade, não é realidade. Sim, sim, sim. Bom, e aí, bom, pertinho, na Zâmbia, Susenchuma Lodge. Fica ali na frente do rio Zambezi, 12 quilômetros de Vitória Falls. Então, para clientes que querem ver as cataratas e que não vão necessariamente ficar ali no Zimbábue, é a opção de ficar no Susenchuma. E um diferencial é que a gente inclui o passeio até Vitória Falls, tá? Porque a maioria dos lodges cobra extra para ir até Vitória Falls e a gente inclui em um full day para fazer o passeio até as cataratas. Aqui são 12 casas na árvore, tree houses, meio overwater, assim, não é exatamente, mas aqui pela foto dá para ver. Ela fica meio que no alto ali por conta do rio. Também um estilo um pouco mais wild, ali, um pouco mais aventureiro, não tão luxuoso quanto o Baines ou o Chiefs Camp, mas também entrega a mesma gastronomia, o mesmo nível de guias, o mesmo nível de serviço. 6 pessoas, de novo, por carro de safari. Todos os lodges são 6, com exceção do Baines, que são 4, ou nas 2-bedroom Geoffrey Kent Suites, que daí é privativo.
Aqui é o melhor lugar para ver rinoceronte, muitos rinocerontes, e 2 horas dirigindo até o Chobe. Muitas outras coisas aqui para fazer é ir até as vilas e ver a comunidade, os nossos projetos de filantropia. Então, também não estive ali, Thiago, e também quero ouvir de você como brasileiro. É um destino que você acha que é apelativo para brasileiro ou as pessoas não? Vamos lá. Antes, há muitos anos, quando a gente começou a trabalhar, né, muitos anos, né, a gente tinha uma vontade enorme de vender Royal Livingston na época. Grupo Uhum. Sun International, representado pela Lucita, nossa amiga de até hoje, tá? E a gente Sim. foi muito, muito vitorioso vendendo extensão pós-África do Sul, nada a ver com Botsuana, nada a ver. Uhum. O cara fazia Uhum. Kruger, Sun City, The Palace, Cape Town e finalizava com 3 noites no Royal Livingston, tá? Bem. Hoje, nós temos, eventualmente, clientes que compram. Temos. Já fizemos um fã, ficamos inclusive no Royal Chundu, que na época era um dos melhores em termos de luxo, né, de glamour, essas coisas todas nessa região, tá? Porém, eu vou lhe dizer uma coisa: o cliente se esquece, e eu vou falar por mim e por nós. Porque o Sushi Shuma, primeiro, ele tem uma experiência de hospedagem muito mais bacana do que o Royal Livingston. Ah, o Royal Uhum. Livingston está na frente da catarata. Ok, isso não dá para mudar. Mas você tem tree houses, praticamente um aqua camp. Você tem um aqua camp para você se hospedar. E se você quiser ver catarata, você faz o tour, como você mesmo mencionou, que é próximo. Então eu acho que esse é o tipo de produto que é um upselling importante, porque todo mundo tem mais 3 noites ali para viajar, e ele está ávido para conhecer experiências diferentes. Primeiro, ele não é um produto caro. A Zâmbia não é um produto caro. Está do lado de Livingstone, o aeroporto LVI. Então, você pode ou comprar ele sem Botsuana, esquece Botsuana, comprar com o fluxo de África do Sul, que a gente tem aos montes aqui, tá certo? Ou, claro, tá em Botsuana, termina, né, na fronteira com a Zâmbia e sai de lá via Livingstone, em voo diário, inclusive, que tem com a SAA, tá? Agora, eu acho que ele é um produto esquecido e Sim. subvalorizado. Subvalorizado. Eu acho que esse tipo de coisa, se mostrar para o passageiro, o cara que vai fazer a mala, embarcar, fazer o cheque, mostrar as imagens das tree houses, mostrar a experiência que você tem, porque esse hotel, inclusive, permite, aí eu não sei, a Natália pode ver com maior detalhe, mas eu estou aqui para granular esse conhecimento, permite fazer, eu não sei se é ou trekking ou é walking safari, na região onde tem os white rhinos. Sim, É uma pode. espécie super rara, que é uma espécie super protegida, e para quem gosta de vida selvagem, tá lá para fazer safari, é uma baita de uma experiência, mas eu acho que tem que ter permissão. Não é chegar lá, quero ver. Eu acho que não, tá? Eu escutei por Vou cima, perguntar. por cima, tá? E assim, você tem ali o Zambeze, né? Cara, a gente que gosta, que estuda, que lê, que conhece. O maior rio da África não é o Nilo. O maior rio da África é o Zambeze. Né? O Homo sapiens, né, pisava neste rio aí da África, no berço da história da civilização. Isso para quem acredita nisso. Então, assim, é um lugar emblemático, é um lugar maravilhoso, com experiências muito diferentes, tanto do Kruger da África do Sul, quanto dos lodges que a gente falou previamente aí. Então, eu acho que é uma oportunidade dupla. Por quê? Pega todo o fluxo de África do Sul, galera, faz um upsell, vende uma extensão para essa região. Voa, Johannes Livingston, acho que deve ser umas 3 ou 4 horas, o voo é curto, tá? Deixa eu ver aqui que a Então, gente estava vendo. 2, 3 noites, acabou. Ou estamos em Botsuana, maravilhoso. Termina no Chobe, 2 horas de carro, chegou no Sushi Shuma. Ele é menos luxuoso, né, do que o Chiefs, não tem, é uma pegada diferente, né? Mas eu acho que é uma experiência muito bacana, tá? Aonde? Ó, 20 minutos de carro de Livingstone para o Susenchuma. E o que você tinha falado?
O que A você queria saber, a questão localização? dos trackings com o rinoceronte branco. Eu não Ah, sei. não, mas sabe a localização agora? Não, a De localização a gente Livingston. sabe. Ele é do lado mesmo de Livingston. Ah, sim, tá, O, 20 o- Eu acho minutos. que ele falou da África do Sul, quanto tempo da África do Sul até lá. Ah, Ah, 4 então, horas. Porque é de de carro, né? Johannes até Livingston. De cabeça eu não lembro, mas deve ser algo perto de 3 ou 4 horas, tá? Tá, sim. E aí, falando sobre ficar em vários hotéis do Sanctuary, cada vez que, além das nossas promoções, a gente tem os pacotes ali de 1 a 3 noites. É um preço meio que como se fosse o Best Available Rate. De 4 a 7 noites a gente tem. E isso combinando com lodges, né? Acho que as meninas têm isso aí, mas a gente, cada vez que você vai juntando mais noites nos nossos lodges, sendo eles diferentes ou o mesmo, a gente vai diminuindo, a planilha ali de preço vai diminuindo. Então, de 1 a 3 noites, de 4 a 7 e mais de 7. Então, vale a pena fazer essa combinação entre Sushi, Chobe e Okavango, por exemplo, da mesma rede. Eu acho que as outras marcas também devem ter esse tipo de precificação ali. E além disso, a gente tem algumas promoções que estendemos para o ano que vem, que a Amanda também já está super trabalhando nisso para essa campanha de Botsuana, mas não, as promoções não são só para Botsuana, são para todos os lodges. Ou Enfim, seja, ele África é Leste. progressivo. Quanto mais fica, menos paga pela diária. Sim, exatamente. E não a promoção, ela é acumulativa. Então, por exemplo, você tem o Stay 5 Pay 4 no preço a partir de 4 a 7 noites, entendeu? Então, você tem aqui o voo de 50% de desconto no voo da Namíbia, mas se você estiver combinando a Namíbia com outros lodges, você pode aplicar as duas promoções, porque uma não anula a outra. Você quer mostrar os produtos aí, Amanda, Flávia, vocês que compuseram, inclusive essa questão do Stay Pay é uma coisa que a gente falou muito, né, na semana passada, porque, inclusive, Sim. Flávia, me corrija se eu estiver certo, eles permitem fazer o Stay Pay na propriedade mais cara, né, Flávia? Por isso que o preço foi jogado lá para baixo, né, US$ 4.500, Isso. 5 O noites, Quer que eu nosso, veja? o nosso Botswana Highlights, o roteiro tradicional que a gente tem começa pelo Delta do Okavango e vai para o Chobe. Aí, para poder aplicar a noite mais barata, eles inverteram a ordem. Então, tá começando pelo Chobe para colocar a promoção no Stanleys, que seria mais bota um na pouco tela, mais Flávia, caro. puxa nosso Deixa site. deixa eu Mas vamos compartilhar ver, quando a gente vê, a gente consegue entender melhor. Ixi, agora vai ser eu aqui, pera. Enquanto a Flá põe, posso fazer uma pergunta? Esse Sushi Chuma, onde que é feito o safari dele? É um parque nacional É um ali parque na Zâmbia? nacional. Sim, é um parque nacional. E aí, mas ele não inclui nenhum tipo de safari. Lá no Zambésia é comum fazer o passeio de barco no Sunset. Não tem esse tour? Ó, o Tem também, sim. O Sushi Shuma fica num parque com nome lindíssimo, que eu tenho até que pegar para ter certeza se eu estou falando certo. Chama Mosi Oa Tuniai. É isso. Facinho. Mosi Oa Tuniai National Park. E as atividades, porque ele é um lodge, ele oferece game drives, então vai ter, sim, só que, ó, cuidado porque eu acho que não tem o noturno, tá? Porque o Chobe também tem dificuldade com o noturno, tá? E ele também Peraí, tem... a gente tá falando do Job, não, a gente tá falando do Sushi, né? Deixa eu abrir aqui enquanto Sushi. a Amanda abre. E a Então, Big Five, esse Tá falando do parque? Sushi? Tá. Deixa eu olhar aqui. Peraí que eu tô abrindo aqui as vamos por informações. parte. 12 quilômetros, nanã. 12. É um dos menores parques da Zâmbia. Tem muitos game viewing, tem muitos pássaros, predadores. Você pode ver wild dog, elefante, búfalo, zebra, girafa, impala, crocodilo, hipo,
O que é babum? Macaco, Babuíno. babuíno, macaco, dá para fazer. O que inclui? 4x4, Tour Vitória Falls, no lado da Zâmbia. Walking Safari, isso está incluído. Cruzeiro no Pôr do Sol, no Zambezi River, está incluído. Tour na vila e na escola local e pesca. Vê se é Big Five, eu não me arrisco a dizer de cabeça, Não, Natália. não é Big Five, não. Não é Big Five, não tem leão. E não tem. Então, porque eu estive lá o ano passado e falaram que na Zâmbia nenhum parque nacional tem felinos. Não tem. Aqui, ó. Foram esses que eu falei. Key Wildlife include elefante, búfalo, zebra, girafa, impala, crocodilo, hipopótamo, babuíno e macaco. Não tem Big Five. Oi. Nath, você me dá o rosto? Isso. Oi? Pode passar o host para a Flávia, sim. para ela conseguir compartilhar? Como é que faz isso agora? Vai no usuário da Flávia do lado direito, clica em mais, e aí vai ter, dar o host, entregar o Make host. host. Isso. Yes. Eu tô acostumada com o Teams, tá, gente? Não sou muito do Zoom, não, por isso. E a gente não suporta o Teams aqui. Cada vez que Juro? entrar no Teams, eu estava falando ontem numa reunião, cada vez que entrar no Teams tem que atualizar, trava tudo, tem que baixar, um negócio doido. Amanda, eu vou mandar para você no link do WeTransfer esses fact sheets de cada lodge, de todos os nossos lodges da África, tá? Porque eu acho que é bem legal ter essas informações. Isso, eu já Vocês estão vendo o meu já? Estamos, Flávia. Sim. Tá. Então é isso que eu falei. Eu fiz um separado, né? A gente está com documento separado agora, porque antes o nosso programa começava pelo Delta, e aí para poder aplicar a noite free no lodge mais caro, eles inverteram a ordem. Então tá começando pelo Chobe, e aí depois vai para o Delta do Okavango. Então, e aí a gente vai ter as 3 opções, né? Vamos ter a opção do Stanleys, temos também a do Baines e a do Chiefs a gente vai ter em outros programas. É que esse daqui tem só esses 2. Tá? Então, esse daí é o que nós utilizamos como isca para divulgação, que é o mais econômico, certo, Flávia? Isso. Começa em caçar pelo você- Globe e depois a gente migra para o Stanley lá no Okavango, certo? Saindo por uma 1, ok. Você não quer Isso. mostrar no site, Flá, as abas, porque aí fica claro a diferença, né? Tá no mesmo pacote e a gente colocou abas diferentes. Ah, tá. Mostro. Deixa eu abrir aqui o do site. E a gente tem também a opção do programa com Botsuana e Zâmbia, né? E aí a gente também tem essa StayPay também tá aplicada nele. E aí, nesse caso, a gente tem opções, o nosso roteiro tradicional tem 8 noites, mas a gente vai ter opção de 4 até 8 noites. Tá, todas com eles. Acho que a única que não vai ter promoção aplicada é a de 4 noites, né? No caso. Mas de resto, todas têm alguma promoção aplicada. Deixa eu. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela do site agora? Não, você tem que Não. parar o compartilhamento. Você para o compartilhamento e inicia um outro com a tela escolhida, Flávia, porque ele fica congelado Tá. na tela que você escolheu. Aqui. Agora tá, né? Sim.
Então, Sim. aqui no nosso programa, o Botswana Highlights, ele está aqui como a primeira aba, que é o itinerário e valores promocionais da Sanctuary, tá bom? Ainda não estão os valores 2026, porque eu estava conversando com a Caixa e ele estava validando para mim as tarifas, mas em breve a gente já libera também o 2026. E além desse, dá para eu abrir aqui também o Botsuana e Zâmbia. Aqui. Então, e aí o Botsuana e Zâmbia, a gente tem também todas as opções. Então, tem o 4 noites, os 5 noites, os 6, 7. Se eu não me engano, eu acho que é o de 7 ou de 6 noites que fica com valor bem diferenciado, né? Por conta aqui, ó, 4.600 e pouco. E nesse aqui, no caso, a gente tem ó, a combinação com Tiffes e vai ter com Stanleys também. Ou seja, 7 noites por 4 pau e meio. Nem Capama. Eu fico até preocupado se o nosso amigo lá da A&K acertou na planilha. Porque nem Capama vai custar isso por 3 noites, Natália. É verdade. Você tem aéreos internos, pensão completa, todas as experiências, lodges muito bons. Claro, não vai ter o Chiefs Camp, mas tem o Sushi Shuma, tem o Chobe e tem o Stanleys, né? Por Aham. Mas a gente tem a opção também com o Tiffes, né, Tiago? É um pouco mais caro, Perfeito. mas a gente tem a opção também, Quanto que tá aí o né? Chiefs? Seis Nossa, mil e A pouco. opção 6 e nossa! pouco. Tô achando que o cara da NK errou lá, Natália. 3 mil, Será? sete, Nossa, eu três tô com noites no medo Chiefs agora. Camp, meu Deus do céu. Muito bom, é uma puta oportunidade. É porque, assim, eu acho que esse é o tipo de coisa que o cliente não tem conhecimento. Ele recebe o e-mail, ele não lê, ele recebe o post, ele não tem conhecimento. Mas quando a gente fala aqui por telefone, quando a gente chama para o abraço, quando a gente explica o que é Botsuana, todos os voos em aviões privados, privados porque é operação privada, vamos dizer, mas voos, café, almoço, jantar, seleções de bebidas, game drives, mocoro, passeio de barco, pesca, tudo por US$ 6.500 no Chiefs Camp, 3 noites no Chiefs Camp, tá muito barato, de verdade, é uma Sim, grande oportunidade. sim. A Amanda fez algumas perguntas que eu só vi agora. Todos eles podemos considerar 5. Sim, agora depois da reforma, todos eles. O que eu separaria é o que tem nome de camp, tirando o Chiefs Camp, e os que têm nome de lodge. Então, se a gente vai olhar, por exemplo, na Tanzânia, o Kichakani Camp é Tented Camp. O Olonana Lodge é parede, ele tem mais estrutura até de serviço, de spa, de áreas sociais. Então, acho que a principal diferença é entre lodge e camp, mas eu consideraria agora todos eles 5 estrelas e daria um highlight para os 2 flagships, que é o Olonana e o Chiefs Camp, e agora o Baines. Mas sim, todos eles, e a época mais ou menos que tem água nesses lodges é o que o Thiago falou, né? Até maio pode ter água, assim, de janeiro, dezembro, não É, dá para saber porque é natureza, mas assim, a mas assim, seca a gente sabe melhor que é aqui no meio do ano. Então, entre maio e outubro, mais ou menos, novembro é época de mais seca. seco, exatamente. O meio do ano até outubro é seco. O que, na É, verdade, por exemplo, quando você pensa em Chobe, e todo mundo fala isso, os gerentes dos lodges, que é a baixa temporada, porque de fato é quente, é bem quente, tá? sim, que é o nosso verão igual, né? A Sim. maioria dos lodges não tem ar-condicionado, a gente encontrou aí alguns que tem, então isso é um diferencial, mas você consegue ver muito mais os elefantes porque eles se aglomeram nas poças de água que ainda remanesce por lá. Então, tem prós e contras, né? É uma baixa temporada, talvez você não tenha o Mokoro, mas você tem o Chobe
extraordinário, né? E, claro, preços mais módicos também. Sim. Uma coisa que a Lara me falou sobre o Mokoro que eu fiquei curiosa, porque para mim nossa, o Mokoro é a cara de Botsuana. Mas ela falou, Natália, é bom até a gente alinhar, porque assim, o Mokoro é um negocinho que o cara vai remando e pode ficar meio boring, porque não é tão rápido quanto um barco motorizado. Então, às vezes, é muito mais para você apreciar a vista do que para você fazer um safari. Então, eu fiquei pensando nisso. É você ali dentro de um barquinho, alguém remando, mas você não chega tão longe nem tão rápido. Não sei se o Thiago concorda com isso, porque ela falou, eu acho que às vezes a gente cria tanta expectativa no Mokoro e acho que não é muito mais uma foto ou um vídeo. Vamos lá. Primeiro, o Mokoro nem pode ir muito longe, nem muito fundo, porque aquela motor, se aparece um bicho, o cabra não vai conseguir aquele cabo ir rápido. Geralmente são duas pessoas no barco, mais o guia, que usa um Sim. cabo que toca o fundo do rio e onde você navega no que eles chamam de canais. Como se fossem as nossas, não é, mas só como se fossem as nossas Vitória Regia, aquelas plantas aquáticas, formam um canal e você acaba fluindo naquele canal. Agora, por que que é legal? Não tem um barulho de motor. Não tem. Se Sim. você Então, não, ela falou, é super peaceful, assim. se você não conversar com o seu companheiro de barco, né, você não escuta nada, exceto pássaro, um mergulho de um bicho estranho lá que você começa a criar aquelas coisas na cabeça que você não sabe o que é e tal. Mas o que que é legal do Mokoro? O Mokoro precede o Sundowner. O Sundowner é aquele drink de pôr do sol. E claro, existem lodges que talvez façam isso de uma forma um pouco mais diferente, né? Que é o caso da Desert and Delta, que eles colocam uma mesa branquinha no meio do Okavango. Você pula do barco, primeiro tira os seus tênis para não molhar, fica com os pés até a canela, porque aquilo é super raso ali, né? No meio da água, exatamente, tomando um drink, rezando para que nada aconteça, né? Porque também tem isso. Mas assim, Ai, que delícia. mas é legal, é uma experiência diferente, é uma coisa peaceful, é uma coisa muito tranquila, é mais paisagem, é mais contemplação. Isso, sim. Você só faz no finalzinho da tarde, porque se tiver um sol na moleira, você vai tostar. E ele só vai fazer onde não tem animal nenhum, onde eles acreditam, né, que não tem animal nenhum, porque é uma coisa para ser é para ser memorável e não traumático, entendeu? Então é legal. Eu acho que vale a pena. Mas assim, não deixaria de ir para, porque eu já conheço, mas não deixaria de ir para Botsuana se não der para fazer o Mokoro, porque para mim É isso. não é o ponto alto da viagem, tá? Exato, exato. É isso. É uma experiência que você vai fazer uma vez na viagem, é isso que eu entendi? Tipo, não é para fazer todos os dias o safari de Mokoro, certo? Se você quiser, o cara está à disposição, ninguém vai se opor, mas assim, por quê? A não ser que você seja um aficionado em birdwatching, que tem umas águias lá que o cara estava explicando, umas águias, elas pulam, elas entram na água, literalmente, pega o peixe e depois saem. Mas, meu, para você ver, é um negócio que tem que ter calma, tranquilidade e muita sorte, né? Você ficar fotografando águia. Eu acho que o brasileiro não tem muito esse perfil. Talvez o inglês fica lá É, com binóculos, tentando achar um passarinho e tal. Mas é legal porque o Sundowner é o ponto alto da viagem do Mokoro, né? E aquele negócio, você só escuta o água, água, água. De repente, plum, nossa, o que foi aquilo, né? É assim mesmo, é assim mesmo. Então é muito legal. Eu acho que vale a pena, é emocionante, né? Tem uma adrenalina extra. Agora, o barco rápido, aquilo é surreal. O cara mete um motor naquele barco, você, meu, eu nem sei se tem ali um GPS, alguma coisa, ou tá na mão de Deus mesmo. Porque ele mete um motor no barco rápido e faz as curvas, e faz as curvas tal, até chegar perto de hipopótamo, de crocodilo, de elefante, porque os elefantes ficam metade do elefante fica na água, bem dizendo. Então eles acabam chegando bem perto dos animais, o que é muito legal. Eu acho que Botsuana, eu sou fã de Tanzânia, tá? Assim, eu acho que se o cara não tem problema orçamentária, ele tem que ir para Tanzânia e ali ele vai resolver o problema que é ver safari. Agora, quando você quer
um ecossistema complexo. Botsuana é muito complexo. Você tem, a gente não falou porque não passa perto, mas você tem lodges que pega faixa de terra que é deserto, que é o Kalahari. Então você tem Uhum. lugares secos, áridos, com tipo de vida diferente, tipo de paisagem diferente. Aí você tem alagado, eu costumo te dar o exemplo, é um Pantanal. Os caras têm o Pantanal deles, aonde você faz um safari molhado, gosto de dizer assim, porque de fato é. Você tem 4x4 em terreno totalmente seco, que também te dá um super experiência. Agora, vou ver leão aos montes? Eu não me lembro de ter visto leão aos montes em Botsuana, para te falar a verdade. Já aprendemos que lá no Sushichuma sequer tem felinos, né? Mas assim, outros animais, hipopótamo, que você não vê na África do Sul, muito difícil. Crocodilo, que você não vê na África do Sul, é muito difícil. Wild dogs, que você é muito raro de ver na África do Sul, você vê especialmente nos alagados, os cachorrinhos com as patas molhadas correndo atrás de caça, dessas coisas todas. É complexo. A natureza é complexa. E por ser complexo, a paisagem, a vida se exibe diante dos seus olhos de forma diferente, entendeu? Então, eu acho que Botsuana é muito completo e é uma fração do custo de Tanzânia, né? Todo mundo sabe disso, é uma fração do custo de Tanzânia, tá? Sim. Muito obrigada pela aula, professor. Um prazer, espero que tenha contribuído aí, Natália, para os seus Super, super. próximas apresentações aí. Foi muito bom. Alguém tem alguma dúvida sobre produtos em NK ou sobre parques nacionais da região para a gente caminhar para uma finalização aqui, pessoal? A Ivana, que teve lá também, foi a que teve mais recentemente lá, se quiser dar alguma contribuição do que viu, se é importante oferecer, se você acha que faz sentido complementar com uma viagem de África do Sul, que a gente também tem um fluxo muito grande aqui, fica à vontade aí. Vamos caminhar para a finalização aí, pessoal. E eu acabei de mandar para Amanda os fact sheets de cada lodge, que foi onde eu busquei ali quais são as informações dos animais no Sussenchuma, que vocês podem abrir rapidamente, que é facinho de ler quando está com o cliente no telefone e responder essas perguntas mais básicas. Tem ar-condicionado? Qual a idade? Quantos quartos? O que tem para fazer? Como que chega de avião? Nananã. Se tem espaço, se não tem, enfim. Então, mandei, tem bastante informação, tem os mapas. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui à disposição. E qualquer dúvida que eu não souber, pergunto também para o pessoal, para a Lara. É isso aí. Eu estive lá e aí passei a oferecer muito. E eu fiz um voo que sai de Nelspruit, que fica próximo ali dos Lodges do Norte. Ele vai um voo direto para Livingstone. Então não precisa voltar para Johannes, nem precisa voltar para Cape Town, dá para ir direto para Victoria Falls ou para Livingstone mesmo, e aí fazer essa extensão. E passei até que vender mais. Começou a sair bastante. Falo muito do Full Day do Chobe. Foi muito legal. Vi bastante leão, vi mais leão lá do que no próprio Capama, porque lá tem muito animal, né? Eu me apaixonei, assim, eu falo para as meninas que eu quero voltar para Botsuana, porque é realmente outra experiência. Então, eu acho que seria legal a gente ter algum tipo de roteiro montado com essa opção dessa extensão. Eu não sei se a gente já fez, na época eu tinha falado, para fazer do Kruger para voar direto. Tem voo tanto para Victoria Falls quanto para Livingstone. Ou seja, nossos segredos da África e segredos do Gourmet, já incluído Livingstone com Sushi Chuma. Perfeito. Como opção, sim. Sim. Legal. Boa. Bom, pessoal, alguma dúvida extra para a gente concluir? Alguém tem alguma coisa para adicionar? Para a gente agradecer a Natália aqui e seguirmos a vida? Legal. Ótimo. Então, o silêncio é o consentimento maior da humanidade, Natália. Sabe, o Que silêncio é bom. o consentimento. Obrigada. Inclusive, fica a dica: leiam Maquiavel. Leiam Maquiavel para você ver o poder do silêncio. O silêncio é uma coisa mais poderosa da humanidade. Maquiavel foi um dos poucos pensadores que utilizou o silêncio como, de fato, uma arma de poder, um jogo de poder, inclusive. Meu Deus. Natália, obrigado, foi um prazer revê-la. Obrigada a
você. Muito obrigada a todo Obrigada, mundo. Nath. Contem Obrigado, comigo. Obrigada, Natália. Nath. Obrigada, Natália. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Tarde, pessoal. Tchau. Vamos Obrigada, Nath. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. É só terminar a Vamos. reunião, né, É Thiago? só terminar. Não, porque eu não Agora sei, ele né? volta para mim automático. A gravação termina do meu lado. Ah, beleza, né? Porque eu não quero estragar a gravação. Tchau, Tchau. tchau, tchau. Obrigado.